E aí, turma, como vocês estão? Beleza? Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo e hoje é domingo mesmo, né? Porque todo dia da quarentena é domingo. Mas hoje é domingo mesmo. Caiu um cabelo aqui. Ó, vamos lá. Como eu fiquei de corrigir os exercícios de fração da aula passada com vocês, eu vou fazer eles agora. Vamos lá. Primeiro exercício da aula passada tá escrito assim: o auxiliar de enfermagem deve trabalhar 30 horas semanais. 30 horas semanais. Devido ao acúmulo de serviço na semana passada, ele precisou fazer 12 horas extras. A fração que corresponde a quanto ele trabalhou mais do que previsto é. Gente, como a gente vai pensar isso? O mouse apareceu. Ó, 30 horas é o meu total, concorda? 100%. É a minha fração inteira. 12 horas é uma parte, tá dando fome. 12 horas é uma parte de uma fração. Dessa fração de 30. 12 horas é uma parte de 30. Então, vocês concordam comigo que ele tem que trabalhar 12 de 30, que seria 12 sobre 30? É isso que ele tem que trabalhar mais? Ele tem que trabalhar 30 horas mais 12 horas de 30. 12 de 30, que é a fração correspondente ao quanto ele tem que trabalhar mais. Então, a resposta é 12 sobre 30. Só que é uma fração redutível, concorda? A gente tem que achar o MDC, o máximo divisor comum de todo mundo aqui, que está na aula passada, que é 6. Então, eu tenho que reduzir em cima e embaixo por 6 para dar 2 quintos, que é a resposta do exercício. Ou a gente pode pensar dessa maneira. 30 é o meu 100%, que é 1, fração inteira, 30 sobre 30. E aí, 30 sendo 1, 12 equivale a quanto? A x. E aí, se eu fizer essa conta, a regra de 3, multiplicar 30 por x e 12 por 1, eu vou chegar em x igual a 12 sobre 30, que também é 2 quintos. Então, são duas maneiras de você pensar. Vocês pensarem, certo? Vamos passar para o próximo. Carlos fez uma viagem de 1.210 km, sendo 7/11 de aeroplano, que é avião, né? 2 quintos do resto de trem, 3/8 do novo resto de automóvel e os demais quilômetros a cavalo. Calcule quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo. Então vamos lá. Se o nosso total é 1.210, ele falou que 7/11 de 1.210 ele andou avião, certo? Então a gente tem que tirar 7/11 de 1.210, beleza? Qual que é a ideia disso? É como se eu pegasse 1.210, dividisse por 11, separasse esses 1.210 numa quantia em 11 quadradinhos, uma quantia igual, 11 caixinhas, digamos, e aí depois eu multiplicava isso por 7. Mas esquece isso tudo que eu falei aqui. Por que eu estou falando isso? Não sei. Mas é só para explicar a ideia da conta. Então, são 7/11 de 1.210. Como eu faço isso? Eu vou multiplicar isso aqui, porque isso é uma multiplicação de fração. Imagina que embaixo de 1.210 tem um 1. Então, é 7 vezes 1.210 dividido por 11, dá 770 km. Esses 770 km, ele andou a avião. Aeroplane. Avião. Então, se tinha 1.210 e ele andou 770 a avião, eu tenho que tirar esse 770 de 1.210. Então, é 1.210 menos 770 dá 440 km. Então, ainda tem 440 km ainda. Esse novo resto, ele andou de trem. E aí eu vou fazer a mesma coisa. 2 quintos desse resto ele andou de trem. Quanto que ele andou de trem? 2 quintos de 440. E aí faço a mesma coisa. 2 vezes 440 dividido por 5, 176 km. Esses 176 km ele andou de trem. Mas, aí eu tenho que tirar 440, tenho que tirar 176 de 440. 440 menos 176, 264. Então, sobrou 264. Esses 264, ele andou 3/8 de automóvel. Mesma coisa, 3/8 de 264. 3 vezes 264 dá alguma coisa e dividido por 8 dá 99 km. Ou seja, dos 264 km que sobraram, 99 km ele andou automóvel. E aí sobra para ir a pé. Eu não sei porque eu escrevi a pé não, porque ele vai de cavalinho, ele vai a cavalinho. Então, tadinho do cavalo. Cadê meu mouse? Tá aqui. 264 menos os 99 que ele andou de automóvel, sobrou quanto para ele andar a cavalo?
165 km. Então vocês entendem que eu vou tirando frações do nosso inteiro até achar o quanto ele precisa para andar a cavalo. 165 km é como se ele saísse daqui de Uberaba, onde eu moro, e fosse para Franca, mais um pouco a cavalo. Tadinho do cavalo. Esse exercício aí tem que ser denunciado. Vamos passar para o próximo. Se 7/8 de um terreno valem 21 mil reais, qual é o valor de 5 sobre 48, 5/48 do mesmo terreno? Gente, ele falou quanto de extensão a gente tem, o terreno, quanto de extensão o terreno tem inteiro? Não. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre pensar, todo exercício de fração, uma dica que eu dou, é sempre pensar o inteiro e vai vendo as frações e tudo mais. Mas é bom você pensar o inteiro. Se a gente não tem o valor desse inteiro, cadê o mouse? Achou de novo. É x. X é o nosso total. Tem cabelo no meu olho. X é o nosso total. Então, se ele falou que 7/8 do nosso inteiro é 21 mil reais, então 7/8 de x é 21 mil reais. Que é o que a gente fez na conta passada. Então, vai dar 7x, porque eu vou multiplicar 7 vezes x. E esse 8 que está aqui embaixo, eu vou passar ele multiplicando. Vai dar 7x é igual a 21 mil vezes 8. Resolvendo essa conta toda, a gente vai achar que o valor de x é 24 mil quilômetros. Ou seja, o terreno que ele tem é 24 mil quilômetros. É o nosso inteiro, o nosso total. Ele quer saber quanto que vale 5 sobre 48 de 24 mil. Né? Quanto que tem esse valor. Então, vamos lá. 5 sobre 48 de 24 mil é 5 vezes 24 mil sobre 48. Aqui eu dei uma dica para vocês de uma conta. Vocês concordam comigo que 24 mil é 24 vezes 1000? Se eu estou separando 24 vezes 1000, esse 24 apareceu aqui e ele é a metade de 48. Então, se eu já pegar aqui o 24 e dividir por 48, sobra 2 aqui embaixo. Então, sobrou 5 sobre 2 vezes 1000. Facilita um pouco a conta. Então, 5 vezes 1000 dá 5.000, dividido por 2 dá 2.500. Então, 5/48 de 24 mil é 2.500. É esse o valor do terreno, da parte do terreno. Vamos para a próxima. 2 empreitadeiras, nome difícil, farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Ou seja, a gente tem a estrada aqui, então uma vem de cá e a outra vem de cá. Nossa senhora, caiu tudo aqui. Uma vem de cá e a outra vem de cá. Então, se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra pavimentar os 81 restantes, qual que é a extensão total dessa estrada? É a pergunta que ele quer, a extensão total. A gente tem um inteiro que é a extensão total? Não, é o que a gente quer. Então, imagina, que eu vou pegar o cabide aqui. Ó, imagina que a empreitadeira A está saindo daqui, desse pedaço aqui, e a empreitadeira B está saindo daqui. Aqui ele fala que foi 2/5 da extensão total. Eu tenho a extensão total? Não. Então, como que a gente pode chamar ela? De X. Ah, Ariel, posso chamar ela de A, de B, de C, de pizza? Pode, qualquer coisa. É só para você entender, só para vocês entenderem que a gente não tem o valor da extensão total. Então, 2/5 de o quê? 2/5 de X. Vocês concordam que 2/5 de X, o tanto que a empreitadeira A andou, mais 81, que é o tanto que a empreitadeira B andou, a gente tem um total que é X? Essa conta aqui, ó, esse raciocínio é fundamental. Entender o inteiro e ir tirando as partes dele, certo? Fazendo essa conta, eu tenho 2/5 de X, 2x sobre 5, mais 81. O que é isso aqui? Uma soma de fração. Eu efetuando esses cálculos todos, eu vou achar que x é 405 sobre 3, que é 135 km. Ou seja, a nossa estrada inteira, o nosso cabide inteiro, tem 135 km. Grande. Joguei no chão. Já tá tudo no chão mesmo. Vamos pro próximo. Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 de seu comprimento. Comprimento é fazer assim. Comprimento. E este ficou medindo 36 metros. Determine o comprimento em metros da peça antes da lavagem.
Gente, ele quer o comprimento total. Eu tenho? Não. Vou chamar de quê? De X. Beleza? Ele falou que o total menos 1/10 do total, que foi depois da lavagem, sobrou 36. Então eu tinha um negócio, um tecido, lavei, ele perdeu 1/10. E esse 1/10 sobrou 36. Então, vamos lá, vamos fazer a conta. Então a conta é essa aqui. Eu tinha um total menos 1/10 desse total, sobrou 36 metros. Então, a conta está armada. A nossa resolução, eu posso ajudar aqui, que eu acho que eu já falei disso. O meu x aqui é o total, não é, gente? É 1. Então, se eu tenho que igualar aqui para fazer essa conta dessa fração aqui, que é uma subtração de fração, lembra daquele negócio que eu falei que 1 pode ser tipo 10 sobre 10? Porque o meu denominador aqui é 10. E aí, se eu efetuar esses cálculos todos, eu vou chegar em 40 metros. Não precisa fazer desse jeito igual eu fiz. Pode fazer por achar o mínimo múltiplo comum, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, assim como eu expliquei lá na outra parte. Certo? Aqui é só uma dica para fazer mais fácil. Então dá 40 metros. Vamos para o próximo. Esse exercício aqui é da FUVEST. Ó. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, juntas, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Gente, vamos lá. A primeira lâmpada, ela pisa é bom, na frontosa, 15 vezes por minuto. Então, em 1 minuto, ela pisca 15 vezes. 1 minuto equivale a quanto? 60 segundos. Então, em 60 segundos, ela pisca 15 vezes, certo? Então, 15 vezes equivalem a 60 segundos. Eu quero saber quanto tempo demora para ele piscar uma vez. Porque se eu souber quanto tempo demora para ele piscar uma vez, eu vou conseguir achar, depois das duas lâmpadas, achar quanto elas vão piscar juntas novamente. Então, uma vez, eu vou fazer uma regra de 3, uma vez é igual a x. Então, se eu multiplicar cruzado, vai dar 4 segundos. A cada 4 segundos, essa lâmpada pisca uma vez. Certo? A segunda lâmpada, mesmo raciocínio. Se ele pisca 10 vezes em 60 segundos, em 60 segundos ela pisca 10 vezes. Vamos fazer a conta. 10 vezes 60 segundos, uma vez x. Fazendo a conta, a cada 6 segundos ela pisca uma vez. Então, uma pisca deu 4 segundos. 1, 2, 3, 4, piscou. A outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, piscou também, uma vez. Então, vai chegar uma hora que essas duas vão piscar juntas. Como que eu tenho que fazer isso? Lembra que eu falei que essa ideia é um ciclo? Porque elas não vão parar de piscar. Dá para entender que essa ideia é um ciclo? Porque elas estão piscando. Piscando, piscando. Elas vão piscar juntas, vão voltar a piscar separadas. Aí vão piscar juntas de novo. Tá vendo que isso é infinito? É um ciclo? Se quando vocês interpretam que tem a ideia de ciclo, a gente usa MMC. Eu expliquei isso na aula passada. Então, o que eu tenho que fazer? Achar o MMC de 6 e 4. Vamos decompor tudo em fatores primos, vamos achar no final 12 segundos. Então, passou 12 segundos, essas lâmpadas vão piscar juntas. Beleza? Próximo. O 7. O 7, ele é um pouco... Não é difícil, a gente só tem que pensar um pouquinho mais. Vamos lá. José possui um supermercado e pretende organizar de 100 a 150 detergentes. Então a gente não tem o total exato. É isso que ele quer no exercício. De 3 marcas distintas na prateleira de produto de limpeza, agrupando os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, mas sempre restando um. Quantos detergentes José tem em seu supermercado? Gente, por que eu tenho que tirar o MMC disso? Porque eu vou saber, como tem uma ideia de futuro, que é o que ele está colocando no armário para saber, e isso, se acabar o armário, ele vai ter que colocar desse jeito de novo, porque ele quer que sobra sempre um, a gente vê uma ideia de futuro, uma ideia de ciclo. Então, eu tenho que usar MMC. Então, eu tenho que achar o MMC de 12, 15 e 20. A gente vai decompondo. Chegou em 60.
O que significa esse 60? Ah, é o MMC. Não, mas ele tem uma ideia. Se eu resolver colocar de 12 em 12, eu vou ter que pegar esse 60 e dividir por 12. 60 dividido por 12 dá 5. Ou seja, ele vai ocupar 5 prateleiras com 12, certo? Mas aí seriam só 60 detergentes que ele ia usar. Então isso não ia dar certo. Essa ideia vale para o 12, para o 15 e para o 20. Fazendo essa ideia, a gente vai ver que se ele tem de 100 a 150 detergentes, o único múltiplo de 60 que tem entre 100 e 150 é 120. Então ele vai pegar 120 detergentes e ele vai sempre, como sobra sempre um, então é 120 detergentes que ele tem mais um, que é o que sobra. Então no total ele tem 121. Essa é um pouco chatinha. Se alguém tiver com dúvida, me manda mensagem de novo que eu explico ela melhor, porque senão o vídeo vai ficar muito longo aqui. Então a resposta é 120, beleza? Vamos agora para a aula agora que é potências e exponenciais. Super importante isso. Gente, potência é a operação onde dado número é multiplicado por ele mesmo n vezes. N vezes significa que eu não tenho um número exato de vezes. É como se eu pegasse um número e multiplicasse ele um monte de vezes e eu não sei quantas vezes. Por isso n. Como que a gente chama isso? A. Mouse parece Jesus amado. Mouse aqui. A elevado a n é igual a b. Essa é a definição de potência. Ou seja, a elevado n vezes, a vezes a vezes a vezes a vezes a, n vezes é igual a b, que é um resultado. Onde a é a base, n é o expoente e b é a potência. Certo? É essa a definição. E é essa a ideia. Exemplo. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. É assim que funciona. Propriedades e definições aqui. Isso aqui é só uma... para vocês ficarem espertos. A elevado a zero é 1. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Certo? A elevado a 1 é A. Qualquer número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Gente, 9.999.999 elevado a 1 é 9.990, não sei nem falar o número, 9.999.999. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, certo? 1 elevado a n é igual a 1. Potências de base 1, 1 elevado a qualquer número é 1. 9.999.999. Quer dizer, 1 elevado a 9.999.999 é 1. E 1 elevado a 0 é 1. Tá? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. 0 elevado a qualquer número. 0. Potências de base 0. 0 elevado a qualquer número é ele mesmo. É 0. Tá? Porque é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 n vezes. Então isso dá 0. Agora, presta atenção nisso aqui. 0 elevado a 0 não tem resultado. Isso é uma indeterminação matemática. Tem o porquê disso. Tá? Eu posso explicar isso depois. Não vou colocar agora porque eu tenho que pegar uma ideia de fração que está lá atrás. Se alguém tiver interesse, fala com nós aqui e aí eu falo. Eu explico para vocês. Mas só decora, por enquanto, que 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática. Não tem resultado. Tá? Eu não gosto de falar para vocês decorar as coisas, mas isso eu vou falar porque a justificativa não tem relevância, não. Não vai atrapalhar vocês não saberem disso. Passamos para o próximo. Gente, aqui não tem nada, um terço aqui para eu rezar. Gente, pelo amor de Deus, 2 elevado à terceira é 8. É 2 vezes 2 vezes 2. Eu não vou gritar aqui não, porque eu tô na minha casa, minha mãe não sabe que eu sou doido. Não é 6. 2 à terceira não é 6, não é 2 vezes 3. Se vocês colocarem em algum lugar que você está andando na rua e alguém perguntar para vocês quanto que é 2 elevado à terceira e vocês falarem 6, vocês falam que vocês não me conhecem, tá? Não me conhecem. Passamos. Vamos lá. Vamos para as operações com potência.
Quando eu tenho multiplicação de potência da mesma base, está escrito mesma aí, ó, mesma base. Eu tenho que A elevado a m vezes A elevado a n é a mesma coisa que eu conservar A e somar os expoentes. Exemplo, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado a 1 é igual a 2 elevado a terceira, porque 2 mais 1 é 3, tá? E aí aqui, ó, 2 ao quadrado, 4, 2 elevado a 1, 2, 4 vezes 2, 8. Quanto que é 2 a terceira? 8, não é 6, não. Dividindo a potência de mesma base, A elevado a m, dividido por A elevado a n. Então, como que funciona? Se na multiplicação eu estava somando, na divisão eu vou subtrair. Então, é A, m menos n. Então, exemplo, 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a 1 é igual a 2, 2 menos 1, 2 elevado a 1, que é 2. Ariel, eu posso fazer esse 2 ao quadrado aqui, ser 4 dividido por 2, que é 2 elevado a 1, 4 dividido por 2 dá 1? Dá. Isso aqui é só para facilitar os cálculos, quando vocês, com os exercícios, você vai entendendo por que a gente faz isso. Porque se eu colocar 2 elevado a 1000 em cima e 2 elevado a 999, você não vai calcular 2 elevado a 1000 e 2 elevado a 999 para você dividir um pelo outro. Vai usar as propriedades de potência. Então, potência com expoente negativo. A elevado a m, a menos n, é igual a... Você vai ter que inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Se estava A, vai ser 1 sobre A. 1 sobre A. E o m que estava negativo fica positivo. Então, o exemplo vai ser 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2, porque eu inverti a minha fração e troquei o sinal. E aí, quando está entre parênteses assim, eu tenho que elevar tudo que está aqui dentro a 2. Então, é 1 elevado a 2. Quanto que é 1 elevado a qualquer número? 1. E 2 elevado a 2, 4. Certo? Vixe, minha mãe tá brigando com meu irmão lá dentro. Já ter feito bagunça. Vamos lá. Potência de uma multiplicação e divisão. Gente, se um dia encontrar, isso aqui é menos comum, mas se um dia vocês encontrarem A vezes B vezes C, qualquer número multiplicado aqui elevado a N, esse N eleva todos os números aqui dentro, ó. Porque isso aqui é uma propriedade distributiva. É a mesma coisa eu fazer A vezes A vezes A, aí é A elevado a N. Vezes B elevado a N vezes C elevado a N. Aqui está um exemplo, ó. Tá? Divisão. Se eu tiver A sobre B elevado a N... Ariel, é só eu fazer... subtrair o N daqui de baixo pelo... Não é isso não. Por quê? Porque as bases aqui, ó, estão diferentes. Não é A sobre A, é A sobre B. O N, ele vai elevar tudo aqui dentro, ó. A elevado a N e B elevado a N. Aí eu até fiz aqui, ó. A elevado a N sobre B elevado a N é a mesma coisa que A, N, né, que é o de cima menos o de baixo, é igual a zero. Não é não. Porque as bases aqui são diferentes. A gente só faz isso quando as bases forem iguais, ó. Tá? Então, não é a mesma base. Isso aqui é a mesma coisa disso. E só. Passando. Potência de potência. Potência de potência vai aparecer muito. Então, entende. Aqui não é difícil. Isso aqui vai aparecer muito em física, na própria matemática, química, mouse. Aí, achei o mouse. Vamos lá. A elevado a N elevado a M. O que eu tenho que fazer? Multiplicar N vezes M. Então, vai ser A elevado a N vezes M. O exemplo, 2 elevado a 1 elevado a 2. 1 vezes 2, 2. É a mesma coisa que, então, 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 4, certo? Potência com expoente fracionário. Então, é A elevado a M dividido por N. É igual. Aí, eu tenho que fazer uma coisa aqui, como é que era o negócio? O que estava embaixo vai para fora da raiz, o que estava no sol, sei lá. Mas, enfim, o N, ele vira índice de uma raiz, vai ficar assim, e o A vai ficar elevado a M. Então, o que está embaixo vai para fora e o que está em cima vai para dentro. Então, vai ficar assim. Esse aqui é um pouco mais complexo, não é difícil. Assim parece difícil, mas não é. Mas aparece. Então, vamos supor que 4 elevado a 3 sobre 2. O 2 está aqui embaixo, ele vai lá para fora. Ó. E o 3 que está em cima vai lá para dentro. Então, vai ficar 4 elevado a terceira
e aí eu tenho que tirar a raiz disso, que é a raiz quadrada, né? Porque é 2. Então vai ser 4 a terceira é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, é a mesma coisa de eu tirar a raiz quadrada de 64, que é 8. Tá? Potência de uma raiz, que é o próximo item aqui. Se eu tenho a elevado a raiz n de a elevado a m, é a mesma coisa que isso aqui, ó. O m que estava lá fora, ele vai aqui para dentro e fica a raiz do a elevado a m. Então, exemplo, raiz quadrada de 4 elevado à terceira. É a mesma coisa de eu passar o 3 para dentro e tirar a raiz quadrada, que dá isso aqui, que a gente fez aqui em cima. Raiz quadrada de 64 igual a 8. Beleza? Agora, mais atenção nisso aqui, ó. Potências com base negativa. Atenção aqui, ó. Eu até escrevi aqui, atenção aqui. Nessas horas, na aula, gente, a EAD é muito triste, né, velho? Eu me sinto mó triste aqui, porque não tem como pular, conversar com os outros e tal. Tipo, eu tenho que gravar sozinho aqui dentro, porque se eu gravar lá dentro, a minha família faz muito barulho. Então, a EAD é muito triste. Voltamos. Primeiro exemplo, menos 3. É só menos 3? Não, menos qualquer coisa, menos camelo elevado ao quadrado, dentro de parênteses, é 9. Quando estiver dentro do parênteses, o menos eleva também. Então, é menos ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, menos vezes menos é mais. Então, dá mais 9. Tá? Então, quando estiver dentro do parênteses, eleva tudo. Essa situação aqui, ó, menos 3 ao quadrado. Nesse caso, não está dentro do parênteses. Então, é só o 3 que está sendo elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, é 9. E o menos continua menos. Tá? Agora, o menos 3 elevado à terceira. O menos 3 está dentro do parênteses? Tá. Então, o menos também tem que ser elevado à terceira. Então, é menos vezes menos vezes menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, fica menos aqui. E 3 elevado à terceira, 27. Beleza? Mesma regra daí de cima. Agora aqui, ó, equações exponenciais. Gente, isso aqui é o básico, tá? Eu coloquei só o básico para vocês entenderem a ideia. Porque as outras coisas, as mais complexas, que é função exponencial, eu vou falar lá para frente. Porque eu não dei ideia de função ainda. Aí eu falo de função exponencial. Vamos entender só as equações exponenciais. É que apresenta uma incógnita no expoente. Uma incógnita, um x, como expoente. Vamos supor que ó, 2 elevado a x é igual a 64. Ah, eu falei de raiz quadrada para trás. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a calcular a raiz quadrada. Fica tranquilo. Como que eu tenho que achar esse x aqui? Primeira coisa, nesse caso, e como costume de fazendo conta, eu sei que 64 é 2 elevado a alguma coisa, tá? E essa é a ideia. Eu tenho que colocar esse 64 como 2 elevado a alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Eu vou decompor ele em fatores 2, tá? O 64 pode ser dividido por outro número? Pode, mas como eu quero achar ele em base 2, eu tenho que dividir sempre ele por 2. Nesse exemplo aqui, ó, o 8 aqui, ó, tá aqui o 8. Ele é divisível por 4? Eu poderia colocar 4 aqui? Poderia. Mas por quê? Se eu quero achar a base 2. Então, eu tenho que dividir isso tudo aqui, o 64, eu tenho que fazer ele aparecer base 2. Vou lá dividindo, ó, cheguei nisso aqui. O 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Então, 2 elevado à sexta é 64. Então, por comparação, eu posso substituir esse 64 por 2 elevado à sexta? Pode. Então, quanto que o meu x vai valer? 6. Certo? Tentem fazer esse aqui de baixo. Ó. É um exemplo. 3 elevado a x mais 1 é igual a 27. A ideia aqui, como eu estou somando expoentes, vocês lembram que era 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1? Essa é a ideia. E aí vocês resolvem a conta. Tá? Vamos para os exercícios. Caramba. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês calcularem desse jeito aqui, rapidão, assim, só para pegar mais prática das ideias, baseado nas coisas que eu falei aqui para trás. Então, tem aí os exemplos para vocês calcularem. Aqui, simplificando a expressão 2 elevado à nona, dividido por 2, entre parênteses, né? 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado 2, fecha parênteses. Esse negócio aí que está escrito aí.
É para vocês simplificar, para vocês resolverem isso. Aí eu coloquei aqui um lembrete que a ordem de resolução, primeiro você resolve o que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e depois dentro das chaves. Como aqui não tem chaves, a gente só vai mexer com parênteses e colchetes. E aí tem o resultado aqui. Ó, esse menos 30, menos 6 é porque desconfigura na hora de colocar aqui. Mas é a mesma coisa de 2 elevado a menos 30, tá? Isso aqui significa 2 elevado a menos 30, é porque desconfigura na hora que eu passo para cá. E aí vocês tentem achar o resultado. Se não me engano, esse 2 a 36 aqui é 2 elevado a 36 também. Não é 236 não. Mas se achar 236 é essa a resposta. Na próxima aula eu vou passar a resposta certinho. Preocupa não. E outra, esse exercício tem tudo na internet. Se vocês quiserem copiar esse enunciado e colocar na internet, já aparece a resposta. Tá? Vamos passar para o próximo. FUVEST. O valor de 0,2 elevado à terceira mais 0,16 elevado ao quadrado gente, só uma dica aqui. Eu imagino que vai ter muita gente, e isso é comum, tá? Que vai multiplicar 0,2 três vezes, já que ele é o cubo. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Dá para fazer assim? Dá. Dá um trabalho do cão? Dá também. O que eu recomendo que vocês façam? Eu não vou recomendar nada, eu vou deixar vocês pensar. Não vou falar nada. Silêncio. Certo? Se fizer assim, dá certo. Mas existe um outro jeito de fazer. Pensa aí que depois eu explico para vocês na próxima aula. Passemos. Escreva na forma de potência. Tipo, 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Só isso. E aí vocês fazem com as próximas. Agora faça as operações e transforme numa só potência. Essa imagem aqui ficou um pouco ruim, mas dá para enxergar assim. O mais difícil de enxergar aqui é o 6. Então é 7 aqui, ó, elevado a 9 vezes 7 elevado a menos 6. E aqui embaixo, 8 elevado à terceira vezes 8 elevado a menos 6. E aí vocês fazem o resultado. Só vocês resolverem. Simples. Agora eu coloquei um exercício de desafio aqui. Primeira coisa. Vai olhar esse negócio aqui, vai falar: Jesus Cristo de misericórdia, Nossa Senhora da Abadia, eu não aguento mais matemática, Ariel morre. Não, não faz isso não. Calma. Tem tudo para resolver. Lembra do calma. Vocês ainda não acostumaram ainda com o bordão que teve esse negócio de quarentena aí. Que eu não acho ruim, viu, gente? É porque atrapalhou a gente. Tem que fazer quarentena mesmo. Mas vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou calcular 2 elevado a 98. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 98 vezes? Não. Não vai, não. Pelo amor de Deus. Você vai resolver esse exercício e vai acabar o tempo de prova. Eu coloquei ele de desafio. Ele é mais difícil. Realmente ele é um pouco mais difícil. Mas a dica que eu dou é tenta transformar isso tudo numa base só. No caso, 2. Tá? Por que 2? Porque a maioria tá 2 aí. E todos esses números aí você consegue transformar eles em base 2. Então vai aparecer umas coisas que tá tudo explicado para trás. E aí eu recomendo que vocês pensem um pouquinho. Esse é difícil mesmo. Certo? Por isso desafio. Gente, eu falei com vocês na última aula, fiz o canal no YouTube e tal, postei. Pouca gente me deu um feedback, assim. Eu espero que vocês estejam, tipo, eu vou aceitar isso como um beleza, tá tudo certo. Eu tô suando pra caramba aqui dentro. Mas vamos lá. Conversem comigo, vê se tá bom, assim, se eu tô... Eu enrolo na hora de falar, porque eu prefiro ficar falando ao vivo, assim, sabe? Ficar na frente da câmera, eu não sei nem como é que eu tô aparecendo aqui. Eu devo estar com uma franja de emo aqui, porque eu pentei cabelo, mas não tem problema, não. Falem comigo, tá? Se tá bom assim, respondam lá se tá legal, se tá entendendo. Se estão fazendo exercício, eu não vou cobrar hora nenhuma. Faz o exercício, me entrega semana que vem. Não, isso aí fica a critério de vocês. Mas assim, eu tô passando, né? E para ajudar mesmo. E se tiver algum problema, falem comigo. Vocês sabem onde me encontrar no celular daqui, né? Todo mundo tem o meu número. E é isso aí. Boa quarentena para vocês. E se precisar de uma coisa. Vocês conversando com a gente, assim, tipo, né? Falando desse negócio, vocês dão umas forças para nós também, porque ficar fazendo isso aqui na quarentena é muito chato, e aí ninguém quiser fazer nada, isso tanto para matemática como para todas as matérias, nós do cursinho estamos ralando para fazer isso. Então conversa com a gente, ajuda também. Se um dia vocês quiserem conversar à toa, assim, nós pode fazer uma videochamada e tal, eu conto um monte de piada ruim. Tchau.